Então, quando eu vejo isso dentro do Fórum Econômico Mundial, já explicando como, explicando não, sugerindo, assim, dando uma ideia para quem perceber as entrelinhas, de que as empresas devem colocar esse tipo de treinamento, porque só assim eles vão acabar com o preconceito. Esse é o discurso e esse vai ser o discurso. Então, quanto tempo vocês acham que as megacorporações vão começar com esse treinamento? Se é que já não começou. Né? Porque, como eu disse, esse tipo de trabalho que visa o subconsciente, a maior parte dele está abaixo da superfície. Né? Veja que a própria... A imagem simbólica de subconsciente é essa que eu escolhi para a live, que é um iceberg. Porque muitas das coisas que estão na sua memória não estão tão... Por não serem sempre acessadas, elas vão ocupando um lugar cada vez mais distante para a gente alcançar, né? Então, isso me preocupou quando eu vi isso, cara. Porque, imagina, vão passar videozinhos no treinamento, vão ter esses coach preparados para esse tipo de coisa, criando situações ambientais ali onde o cara está vivendo para que ele mude. E é lógico que o discurso, ninguém está interessado em acabar com preconceito, coisa nenhuma. Né? Ainda mais vindo de quem vem. A ideia é mudar comportamento. E tirar o preconceito vai ser apenas um dos aspectos que eles vão abordar. Porque eles vão procurar eficiência, né? Eles vão procurar o espírito ligado, né? O espírito de admirador de todas essas pautas que eles defendem, né? E passa a tomar decisão baseado nesse conteúdo que ele nem sabe que foi implantado. É isso que está se desenhando. E aí, para finalizar, que aí eu vou falar com vocês, quem quiser, eu vou ler todos os superchats e depois o máximo de comentários que eu puder, eu quero só acrescentar o seguinte. Lembre-se que pela primeira vez em todo esse percurso que a gente falou, é a primeira vez que a gente vai ter o suporte de dispositivos eletrônicos, o suporte de medicamentos muito mais avançados, porque agem de forma coordenada com iniciativas psicológicas. Imagina você trabalhar junto, assim, dispositivos eletroeletrônicos que podem interferir em mudança hormonal. Junto com... Pode mudar dispositivo... nanotecnológico que pode mudar, às vezes aumentar a intensidade, diminuir de sinapse. E, ao mesmo tempo, você usando todas essas técnicas de manipulação que tem a ver com a hipnose, que tem a ver com que tem a ver com todas essas técnicas de manipulação psicológica, né, que está aí, pode ser vista como a parte mais visível dessas técnicas, seria a programação neurolinguística. Né? Eu fiz uma live com o Fábio Blanco, lá no canal PH Vox, depois vocês assistam lá, que a gente falou bastante sobre isso. Como hoje, o uso da neurolinguística, né, da programação neurolinguística, se tornou uma praxe, sendo que, na verdade, é uma técnica de fazer a pessoa tomar uma decisão que ela não queria inicialmente. As pessoas acham bonito isso. É uma técnica que depois o cara depois vai racionalizar e falar, puta, não devia ter comprado isso daí. E as pessoas acham bonito você aprimorar esse tipo de técnica. E para ver como a origem dela já era maligna, porque veja onde essas coisas foram usadas, né? Eu até acho que o Mesmer e talvez o Pavlov nem tivessem, não estou jogando essa responsabilidade lá, mas todos esses demais experimentos certamente sabiam o que estavam fazendo. Então, essas técnicas que se originaram aí desse tipo de tortura, desse tipo de
de teste, de experimento científico usando o homem como cobaia, é a origem de todas essas técnicas de manipulação, até usadas para treinar vendedor. Opa, 600 pessoas, vocês são demais. Então, imagina isso, tudo junto. Substância química que libera, que muda seu batimento cardíaco, muda sua correlação de hormônios e, portanto, muda seu temperamento, muda seu estado de espírito, muda a sua forma de reagir a determinado estímulo, né? Porque se você tá com, sei lá, glicose alta ou muito baixa, batimento cardíaco muito alto ou muito baixo, pressão arterial, hormônio de adrenalina, hormônio, todas essas substâncias que regulam o corpo, uma gota a mais de pode transformar o cara, mudar o comportamento do cara naquele momento e fazê-lo reagir de forma diferente. Imagina isso juntando com nanodispositivos que podem liberar substâncias também em dosagens conforme alguém define fora do seu corpo, tá? Isso já existe, tá bom? Tem até artigo brasileiro sobre isso, o uso de nanodispositivo que vai liberar substância química para quem tem doença crônica, por exemplo. Isso já existe. Para doença, vão usar para outra coisa também, não tenha dúvida, né? As pessoas acham que eu só compro o discurso oficial do negócio. É claro que tem um uso, tudo tem um uso, até qualquer coisa que você vai ver tem um uso, até o diabo, Deus usa o diabo. Então, tudo na vida tem um uso, mas que ele vai ser usado para outras coisas, a gente não pode ter dúvida, porque, afinal de contas, temos que prestar atenção na origem, tem que prestar atenção no histórico dessas pessoas envolvidas, desses institutos, e o histórico do próprio tema, porque eu acho que o histórico do tema de se atingir subconsciente ou inconsciente, mostra que, assim, essa é uma história manchada de sangue, manchada de tragédia, de sofrimento humano. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico para todo tipo de tecnologia. Não é porque é novo que é melhor, não é porque é novo que é bom, e não é porque dá para fazer que a gente tem que fazer.